Boa noite. Em nome da Uni, gostaria de agradecer a presença de todos, amigos, ex-clientes, futuros clientes, parceiros. Sempre bom, tá bom aqui? Sempre bom rever e discutir os assuntos sobre governança e sucessão. Hoje o nosso tema, então, é a evolução da governança na empresa familiar. Todas as vezes que a gente fala sobre governança, essa palavra, ela por si só já traz um ar assim chique, né? Dá uma sensação de que é coisa para grandes empresas, né? A Petrobras tem governança, as famílias Vilela, Setúbal têm governança. Mas a verdade é que governança, ela nos remete à ideia de governo, de governar, de dirigir, né, de dar a direção, de dar um norte. Quando a gente fala de uma empresa de um fundador, de um dono, quem que é a governança na empresa de um dono? É o próprio dono, né? O dono é a governança. Ele decide, ele pensa o que ele vai fazer, ele toma empréstimos, ele se arrisca. E ele pode, eventualmente, discutir com algumas pessoas sobre, né, determinados assuntos, mas a decisão é dele. Se ele tiver certo e tomar decisões acertadas, ele vai levar os negócios para uma boa direção. Se não, ele vai levar os negócios para uma direção ruim, mas ele próprio vai arcar com as consequências, não é assim? A partir da segunda geração, é que a gente já começa, então, a ter algumas dificuldades, né? A complexidade aumenta. E complexidade em que sentido? Nós temos mais sócios, mais pessoas envolvidas, né? Onde a qualidade das relações influencia, onde a pulverização, a participação acionária influencia. A gente tem relações de minoritários com majoritários, temos relações onde alguns sócios são gestores, alguns sócios não são gestores. Então, na medida que essa complexidade aumenta, é necessário que a gente tenha, sim, uma governança para ajudar a dar essa direção de uma maneira coletiva, né? Como na primeira geração a direção, a governança é a cabeça do dono, na hora que você tem vários donos, né, a gente precisa ter, então, uma forma organizada, sistemática, de ter um processo decisório e de ter prestação de contas. É isso que é a governança, então, na empresa familiar. Nesse sentido, a gente hoje pretende mergulhar nas fases da governança. A governança ela não nasce assim, perfeita, né? Ela tem uma evolução, né? Então, às vezes, com medo da gente ter aquela governança de Gerdau, a gente acaba não tendo nada, não é isso? E a gente, muitas vezes, tem, sim, já uma governança. Aquela reunião que os irmãos fazem semanalmente, a gente já pode, sim, chamar de governança. São passos, são estágios, são evoluções que vão ocorrendo, né, em cada uma das famílias empresárias. Esse é o nosso objetivo hoje, então, dar esse mergulho e entender um pouco quais são essas fases. E, para isso, a gente vai contar aqui com a fala de alguns especialistas da Uni para trazer esses conteúdos. O primeiro, então, a trazer esse conteúdo é o nosso sócio Rogério Faé, que eu quero fazer uma parte aqui, que hoje retorna de uma experiência de 1 ano fora do Brasil, né, vinculado ao núcleo de empresas familiares em Nova York, em Baruch. A gente ainda está emocionado, né, Rogério? Porque ele acabou de chegar, veio diretamente do aeroporto para o nosso evento, e a gente ainda não teve a oportunidade de matar a saudade, e vamos matar juntos aqui essa saudade. Então, Roger... Bom filho a casa torna. Deixa eu pegar esse cara aqui. Legal. Boa noite, então. Nesses ambientes, nesses encontros que a gente organiza, é bom porque a gente se sente muito em casa. Porque a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem clientes, como a Ana falou. E a gente quer fazer desse encontro, assim como os demais, esse já é o terceiro que a gente está fazendo na sequência, algo bastante informal, para que vocês também tenham bastante espaço para perguntar, interagir com a gente, e a gente constrói juntos esse caminho. O tema de hoje, então, como a Ana falou, ele é um tema fácil de se falar. Falar sobre governança é pegar o microfone aqui, estudar um pouquinho, trazer um pouco da nossa prática, essa é a parte fácil.
implementar a governança é que é difícil. É que exige muito trabalho, muita dedicação, e muitas vezes as empresas familiares não fazem porque acham que dá muito trabalho ou porque não entendem bem os valores, né, que a governança pode trazer e agregar para o negócio. E também, principalmente, porque, como a Ana falou, na primeira geração, a governança está centralizada numa pessoa, ou nos fundadores, quando a gente tem mais de um fundador. E aí, tomar decisão sozinho é muito fácil. E esse modelo da primeira geração ele é praticamente único, porque a gente tem, na segunda geração, né, também como a Ana iniciou a fala, a gente tem uma complexidade muito maior. A gente tem um cenário tão diferente da primeira geração, mas que a tendência das empresas familiares é seguir o modelo da primeira geração. Então, por isso que a pergunta mais corriqueira que a gente ouve é assim, poxa, Rogério, quem é que tem que escolher o sucessor? E aí a gente sempre devolve, por que tem que ter um sucessor? Não são 3 filhos? Não são 4 irmãos? Então, a gente passa, na segunda geração, a ter um ambiente mais favorável, onde vai ser necessário criar regras. Porque, na primeira geração, o pai ou a mãe, o fundador, eles decidiam, eles criavam todas as regras. Aqui não, a necessidade de criar um acordo societário, de estruturar uma governança mínima, começa a nascer nessa fase. Tá? A gente tem que passar a tomar as decisões de forma coletiva. E tomar decisão em conjunto, poxa, como é difícil. Né? Você, casado, marido e mulher, tomar uma decisão juntos, já tem que dar ouvidos para o outro, a gente tem que respeitar as diferenças, a gente tem que aportar aquilo que a gente tem de qualidades para essas decisões. Então, a gente tem que conviver com os diferentes. E, na segunda geração, o que acontece? Porque, com a minha esposa, eu a escolhi, ela me escolheu. Agora, quando eu tenho uma sociedade entre irmãos ou primos que não se escolheram para serem sócios, mais um nível de complexidade, né, na mesa para a gente tratar de governança. E tem uma outra questão também, dentro desse cenário da segunda geração, é que nem todos os herdeiros vão trabalhar na empresa. E aí a gente começa a ter, dentro desse cenário, sócios que são gestores, sócios que não são gestores. E a governança vem para ajudar muito nesse primeiro grande conflito de interesse. Conflito entre administradores e proprietários, que podem, muitas vezes, ser conflitantes. E a gente precisa ter isso muito bem equacionado. Mas, para a gente falar o que é governança, a gente também precisa falar o que não é, porque também a gente tem entendimentos equivocados no mercado sobre isso. Governança não é gestão. A gente gosta de dizer, né, de fazer essa metáfora, que a governança ela é governo, ela é direção, ela é estratégica, ela é macro. É como a cabine de comando, né, a torre de comando lá do aeroporto. Eles estão passando orientações para as aeronaves, e as aeronaves, sim, têm um piloto. Tem alguém comandando a aeronave. Esse aqui é o presidente da empresa, ele comanda a aeronave, mas ele obedece diretrizes, ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode escolher a trajetória que ele quer para fazer o voo. Então, a cabine de comando, lá, a torre de controle, orienta que horas você pode pousar, qual é a trajetória, onde que tem obstáculos, onde que tem dificuldades, qual é a altura que você vai. Então, as questões de governança e gestão são muito diferentes. Agora, imagina na empresa familiar, onde o dono começou e ele sempre fez tudo acontecer, é o que a gente chama de mão na massa, como é que a gente traz, né, um novo conceito, um novo entendimento desse membro da família se tornar um conselheiro e passar a contribuir numa outra instância que a gente chama de governança? Como é que eu transformo um gestor em conselheiro? Dentro da empresa familiar, a gente tem também essa dificuldade. Tem uma máxima em governança que nos ajuda a esclarecer bastante o que significa, né, esse nível, né, essa instância de governança. A gente diz que quem está na governança tem o nariz dentro, mas as mãos fora. Sabe a mão na massa que eu acabei de dizer?
ela não pode estar mais na massa. São dois papéis muito distintos, o de gestor, o diretor da empresa, o presidente, o diretor executivo, CEO, o nome que a gente queira dar. Eles estão tocando a operação. Quem está sentado no conselho, quem está na instância de governança, está olhando, observando, analisando por indicadores, conversando e etc., mas não está com a mão na massa. São dois papéis muito distintos. É comum também a gente ver muitas empresas familiares iniciarem o processo de governança. Então, vamos montar um conselho, mas vamos pôr o fundador como presidente do conselho. Então, daí ele acumula 2 chapéus, o de presidente e o de presidente do conselho. Ou seja, como é que ele presta contas para ele mesmo? Como é que alguém vai ter coragem de discordar do cara que é o presidente, o fundador e ainda o presidente do conselho? Embora até as nossas leis hoje permitam, em algumas instâncias, inclusive, alguns níveis do mercado de capitais do Brasil, ainda é permitido que o presidente da empresa seja também o presidente do conselho. Mas, óbvio que não é recomendável. Isso está longe de ser uma boa prática. Inclusive, é uma prática ruim. E, se a governança tem tanto a agregar, por que as empresas familiares resistem à governança? A primeira razão é porque, realmente, elas estão tentando copiar o modelo do fundador. Elas estão procurando achar uma pessoa que seja muito parecida com o fundador. Então, olha na turma dos filhos ou dos primos e fala assim, quem é mais parecido com o fundador? E a gente explorou esse tema no nosso encontro anterior, que a gente falou de fundadores e sucessores. A sucessão, ela não vai se dar fazendo um clone do fundador, porque isso não é possível. Quando a gente está na segunda geração, terceira geração e em diante, o modelo ele é coletivo. A gente vai ter que achar pessoas com boas capacidades para compor um bom conselho, uma boa equipe de gestão, etc. A governança também ela compartilha, democratiza poder, o que não é usual dentro do ambiente da empresa familiar. Há muito receio sobre engessamento, burocratização, e a governança dá trabalho, dá mesmo trabalho. Tem uma série de formalidades, de procedimentos que são importantes, mas eles não podem eles não podem ser vistos como burocráticos. Mas, ainda à primeira vista, muitas empresas familiares acreditam que ela pode burocratizar. Esse é um dado muito recente que a gente trouxe de fora, uma pesquisa desse ano da Price, que tem uma boa notícia. A gente tem sinais de evolução na governança das empresas familiares, que diz que elas estão mais favoráveis a trazer membros, conselheiros não familiares para os seus conselhos. Então, isso é uma boa notícia, isso é um bom sinal. Mas, ainda assim, o que a pesquisa indica é que eles preferem trazer como conselheiro pessoas com quem eles já tiveram algum relacionamento anterior, seja como um consultor, um empresário amigo, um outro colega, enfim, algum outro prestador de serviço, etc. E esses são aqueles que a gente classifica como conselheiros externos ou internos, porque já existe um relacionamento. Então, aqui a pesquisa fala assim, puxa, os conselheiros independentes, que são aqueles com mais liberdade, capacidade de contribuir para os negócios, ainda não estão encontrando tanto espaço disponível nas estruturas de governança das empresas familiares. E, quando a gente fala de governança, também existe um outro entendimento, às vezes muito limitado sobre governança, que está baseado em acreditar que a governança é só a governança corporativa. Governança corporativa ela é importantíssima, assim como as outras demais governanças que a gente tem dentro do contexto da empresa familiar. Para quem está vendo essa figura pela primeira vez, essa é a forma que a gente consegue olhar de forma bastante completa para uma empresa familiar. São 3 instâncias que coexistem, se sobrepõem. O ambiente familiar, ou seja, todos os familiares, todas as relações de afeto, toda a preocupação com formação de pessoas, com educação, com manutenção dos valores,
E a família precisa ter governo também. A gente precisa ter o ambiente familiar organizado para que ela possa, como família, contribuir para os negócios. Da mesma forma, a perspectiva da propriedade, é onde a gente costuma chamar de governança societária, onde são os donos do negócio, quem detém cotas ou ações daquelas empresas, né, estão aqui dentro dessa esfera de propriedade. Isso é um papel absolutamente relevante, né? Se você é sócio de uma empresa, você tem ônus, bastante, muitos mais ônus e alguns bônus se os negócios caminharem bem. Então, é uma outra perspectiva, né, a governança societária. E a governança corporativa é a mais visível para o mercado. É aquela que aparece na exame, no valor econômico, é aquela governança que está mais pública. A governança familiar e a societária, elas estão muito mais nos bastidores. Agora, não adianta a gente ter um ótimo presidente aqui dessa empresa e um ótimo conselho montado por pessoas capazes se os sócios não estão se entendendo. Se os sócios estão trazendo orientações desalinhadas, se eles não estão confiando nas pessoas que estão gerindo o negócio. Então, a gente precisa organizar essas três instâncias. Então, governança, para o contexto da empresa familiar, ele é um tripé. A gente tem que, de alguma forma, considerar essas três dimensões dentro da nossa estrutura de governança. E aqui alguns dos erros, porque para que a gente possa falar das etapas de implantação de governança, é importante a gente saber onde é que as empresas familiares mais erram, para que a gente possa aprender com esses erros, não cometamos os mesmos erros. O primeiro maior erro é, então, acreditar, né, e investir apenas na governança corporativa. Ela é fundamental, mas sozinha ela fica incompleta, a nossa governança. Acreditar que a governança é para grandes empresas, ou seja, achar que é muito utópico, muito ideal, idealizado, né? A gente achar essa governança mais sofisticada. E também um outro fator que muito acontece é implementar a governança achando que ela é uma corrida de 100 metros. Achando que, tá bom, a gente nem faz reunião de segunda-feira, nem fazemos reunião semanal. Mas a gente acabou de ler o Manual de Boas Práticas do IBGC, a gente viu, entendemos o que é uma governança, vamos sentar, e a partir da semana que vem a gente começa e a gente faz a governança acontecer. Então, não acontece do dia para a noite, infelizmente. E, provavelmente, por não entender isso, é que muitas desistem. Quantas e quantas vezes nas empresas familiares de vocês, ou nos contextos de vocês, já não se lançou uma ideia, a gente criou agora uma reunião, um comitê de tal. Quanto tempo durou? Com que frequência se reuniu? Né? Quanto que dura a gente fazer? Porque precisa de muita disciplina. Para a gente, a implementação de governança ela é muito mais uma maratona do que uma corrida de 100 metros. Porque uma corrida de 100 metros, eu posso correr. Vou fazer um tempo, talvez de 30 segundos. Mas eu posso. Qualquer um de nós aqui aguenta correr 100 metros. Não precisa de muito preparo. Se eu não estou esperando um grande desempenho, eu posso fazer. Agora, quem de nós aqui pode fazer uma maratona? Quem de nós aqui está preparado para fazer uma maratona? Mas é possível se preparar. A gente colheu aqui alguns elementos de dois amigos, a Alessandra e o meu irmão, Renato, porque eles são maratonistas, eles fazem maratona. E aí, a gente queria passar um pouco dessa ideia e a gente capturou alguns aprendizados, algumas estratégias de como é que se faz uma maratona, porque tem alguns ensinamentos que vão ser bons para implementar a governança. Veja só. O fundamental, segundo eles, é o treinamento. Não tem como, Rogério, você sair daqui e correr 42 quilômetros sem se preparar para isso. Para correr uma maratona de 42, você começa a treinar, mas são muitos meses de preparação. E você começa correndo pequenos pedaços, depois você vai aumentando. Então,
tem muito aprendizado para se completar uma maratona. Conheça o seu corpo, respeite os seus limites e o seu ritmo. Conheça o ambiente da sua família. A nossa família é muito informal. Papai gosta de reunião, não gosta? Como é que a gente é? Como é que é o nosso organismo empresarial para que a gente consiga implementar a governança? Então, a gente tem que entender o contexto, porque, como a Ana falou, não dá para a gente, do dia para a noite, trazer a governança no modelo da Gerdau para funcionar na segunda-feira aqui. Não vai funcionar. 21 quilômetros é a metade da maratona. E ele é um momento emocionalmente muito crítico, porque você já completou o que eles chamam de uma meia maratona. É uma prova. Então, quando as pessoas, né, os maratonistas, chegam aí, eles falam assim, putz, estou morto, já completei uma meia, tenho mais outra para fazer. Né, esse final de semana aconteceu a do Rio de Janeiro, né, a meia maratona do Rio. Estou lembrando, tenho amigos que correram lá também, inclusive a Alessandra. Então, esse é um momento muito crítico. E, na governança, a gente também vê famílias que começaram a governança, fazem reunião, as reuniões estão muito mal organizadas, os assuntos misturam muito com gestão, não tem muito registro das reuniões, etc., mas estão fazendo a reunião. E aí a gente vê muitas famílias se acomodarem nisso e não partirem para completar a prova, para chegar nos 42. No quilômetro 30, né, você tem uma boa notícia, que você já fiz 30 quilômetros, mas tem uma má notícia que ainda faltam 12. 12 é bastante, né? E o que eles falam? Se você pensar lá no final que ainda faltam 12, muita gente desiste. Mas você tem que pegar esse 12 que falta e quebra em pedaços menores. Porque correr 3, para quem corre uma maratona, por exemplo, 3 quilômetros é muito fácil. Então, a gente tem que, no meio da nossa implementação da governança, perceber o que ainda falta. Vamos melhorar mais esse pedaço? E vamos por pedaços. Vamos agora ter uma secretaria mais profissional. Vamos fazer a assinatura das atas, que a gente nunca fez a assinatura. Então, a gente sempre tem que ir achando essas pílulas para melhorando a nossa performance. E imagine-se no final. Visualize a sua chegada. Você não pode perder nessa visão de que o modelo mais maduro de governança está lá, e a gente tem que perseguir. E aí, então, a gente vai apresentar para vocês 3 grandes marcos dessa maratona, que é implementar uma governança. A gente, no momento da criação, realmente não precisa ser perfeito. A gente não precisa ser tão exigente assim, porque se a gente for já muito exigente aqui, a gente pode perder muita gente no caminho. Então, a gente tem que, como eu falei, conhecer o nosso ambiente. Muitas reuniões, então, nessa etapa são informais, a regularidade ainda não está muito boa, a disciplina não é tão bacana, os números que são trazidos para a nossa reunião ainda não estão muito confiáveis, tem muito assunto de gestão da empresa, que não é assunto de governança. A convocação, a pauta, a ata são eventuais. Então, o nível de contribuição que a governança traz nessa fase número 1 de criação, ela ainda é baixa. E é uma pena que muitos corredores desistem nesse momento da prova. Então, a gente tem que lutar, treinar mais, para alcançar a segunda fase que a gente chama de um desenvolvimento maior. Maior formalização e regularidade, disciplina com convocação, atas e pautas, calendários, indicadores, orçamentos, planos, secretaria específica, composição adequada de conselheiros. Normalmente, as famílias iniciam os conselhos com a turma da casa. Pega gerente ou pega só familiares, etc. Conceitualmente, isso está errado? Tá. Não está adequado. Mas, às vezes, é o jeito que dá para a gente começar. Então, é melhor que a gente comece com alguns equívocos do que a gente não comece a governança. É melhor que a gente aceite ainda algumas coisas para poder, né, ter essa chance de começar. Comitês de apoio e uma contribuição mais relevante durante o desenvolvimento, mas ainda com caráter muito operacional. É difícil os conselhos chegar no nível 3, onde os conselhos são
maduros o suficientes e organizados o suficientes para ter a contribuição relevante que um conselho deve ter, que é uma contribuição estratégica e etc. A gente chama de número 3, né, a fase da maturidade, porque aí a gente já tem um rigor maior e uma complexidade maior, como ter o regimento interno, ter muito mais claras as alçadas. Isso é algo também super importante. A gente costuma dizer assim, poxa, um presidente de empresa ele faz muita coisa, ele toma muita decisão, mas não são todas. Existem limites de alçadas que um presidente de empresa precisa ter, assim como diretores, gerentes têm. E tem assuntos que são do conselho de administração, e tem assuntos que são do conselho de sócios ou da assembleia de sócios. A Ana Carolina vai falar um pouquinho mais sobre essa hierarquia dos conselhos. Código de conduta, avaliação de conselhos e conselheiros. É muito raro a gente ter conselhos com um mecanismo, com um sistema próprio de avaliação do conselho como um todo, do desempenho do conselho e também do desempenho de cada um dos conselheiros. Boas práticas, cumprimentos de todas as exigências legais, etc. Ter uma contribuição mais estratégica e ter também ingredientes de inovação, preocupação com sucessão, perenidade, longevidade. Então, esses são os estágios. E quando a gente acha que a gente tem que, no dia seguinte, já estar no nível 3, ninguém vai conseguir. A gente não emagrece do dia para a noite. A gente tem que fazer esse trabalho, a gente tem que ter muito treino, muito treino, muito treino. E é assim que a gente tem conduzido os nossos projetos. A gente tem iniciado os projetos, né, de implementação de governança junto às famílias do tamanho que dá, do tamanho que aquela empresa precisa, do tamanho que ela aguenta, do tamanho que ela vai dar conta de desenvolver. E aí, passo a passo, a gente vai construindo, trazendo novos aprendizados e evoluindo nessa questão da governança. Quando a gente... Meu microfone está... Legal. Quando a gente, então, nessa primeira fase ali da criação da governança, começa a pensar em fazer reuniões de conselho, é um momento, no mínimo, interessante, né? Onde as famílias se organizam, elegem quem serão aquelas pessoas que vão começar, né, a analisar o negócio sem as mãos dentro, né? Como o Rogério bem colocou, né? Sem estar com a mão dentro, mas está só com o nariz, né? O nariz, na primeira geração, é nariz mesmo, né? Todo fundador conhece o seu negócio pelo cheiro, né? Ele chega lá e já sabe aonde estão os problemas, não precisa de muita informação para ele sentir, não é isso, Rogério? Mas, ainda nesse momento de criação de um conselho, a gente não tem mais esse cheiro, né? Mas a gente precisa de informação para a gente poder analisar o negócio de um ponto de vista mais estratégico. Porém, nem sempre a gente tem essas informações disponíveis. A empresa não está ainda organizada, estruturada para ser analisada de um ponto de vista mais estratégico. E aí, então, eu queria convidar o Guilherme Normanha para nos contar, Guilherme, se você puder trazer um pouco dessa nossa experiência, do ponto de vista de sistemas de controle, de indicadores de performance, como é que você encontra as empresas nessa fase assim, de criação dos conselhos para que seja feita uma análise de resultados e de performance mais estratégica? Bom, boa noite. A minha especialidade é essa área de finanças e controladoria, e nos trabalhos que a gente vem encontrando em empresas familiares, a gente vê também uma evolução dessas empresas de acordo com o perfil, né, dos donos, dos proprietários. E como a gente já exemplificou aqui em alguns casos, no começo da empresa, o dono é a governança, né? Então, o que a gente encontra muito é as informações pautadas no feeling, né, do fundador, como que o negócio está andando, e está muito fundamentado nisso.
E com a evolução das empresas, né, os empreendedores começam lá pequenos e vão batalhando, criando os seus negócios, em paralelo criando suas famílias, né? A gente vê que muitas empresas, no começo da sua existência, ela tem aquela mistura entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, quando você pergunta para um dono quais são os seus custos, é capaz que ele coloque o custo da escola do filho dentro do custo da empresa, né? Então, existe muito essa mistura, né? O entendimento do negócio ele também sofre com isso e ele vai evoluindo pelo feeling do empreendedor com relação à sua especialidade. Então, um dono de um restaurante, ele sabe se a comida dele está boa, se os clientes estão gostando, se o faturamento está indo bem. Um industrial, se o produto dele está sendo bem aceito no mercado, se está vendendo bem. Então, as informações estão muito focadas nessa base, só nessa informação. E quando a gente fala de sistemas de informação, a gente tem que pensar em sistemas de controle, de gestão, que vão gerar essas informações. A contabilidade e as finanças, né, de uma empresa, elas começam a existir a partir dessa informalidade e vão se aprimorando. Mas elas são muito encaradas no início como uma mera exigência legal. Então, eu tenho que fazer minha folha de pagamento, eu tenho que recolher meus impostos, e é só isso. Então, se isso estiver funcionando, isso estiver andando bem, ela vai evoluindo. Os controles, né, os indicadores de uma gestão, eles estão focados em princípios básicos. Esse mês eu faturei 100, outro mês eu faturei 120, está melhorando. Faturei 130, está melhorando. E vai acompanhando da informação que é básica, é o caixa, né? Então, meu caixa está melhorando. É verdade isso, né, verdade. Guilherme? Né? Muitos fundadores Muitas vezes eu pergunto, gerenciam né, seus negócios com o caixa, não é isso? como é que estão os seus negócios? O caixa está bom, e o caixa está melhor. Aí, quando o caixa começa a ficar pior, ele começa a se preocupar. Alguma coisa está errada. Onde está errado? O que está errado? Né? O que influenciou aquela movimentação para o caixa ficar deficitário? Então, é muito feeling, pouca informação concreta, pouca base de informação confiável, né? Por quê? O foco está muito mais na operação, na eficiência operacional do negócio, o restaurante funcionar bem, uma transportadora entregar tudo. E isso o fundador tem muito como feeling. Quando passa para uma segunda geração, é como o Rogério falou, não existe um sucessor, cópia, clone, com a mesma capacidade e feeling de um empreendedor. E aí a gente começa a ter outras necessidades, que é ter um sistema de informação que nos capacite a interpretar aquele feeling do sócio e passar isso para a segunda geração. Também existe, nessa situação que a gente encara muito, uma falta de uniformização de conceitos, né? Então, o que é receita, o que é receita bruta, o que é receita líquida. Muitas vezes, o sócio, nesse feeling, ele se baseia em um indicador que, para ele, é o máximo e é o que vai funcionar para sempre. Quando você coloca uma outra informação, ou você tenta comparar essa informação com outras realidades, existe uma falta de uniformização de conceitos, né? Então, é muito comum isso. Então, às vezes, você vai conversar com um empreendedor e fala, bom, qual que é a sua margem? Ele fala 300%. Eu falei assim, bom, como é que pode ser 300% do quê, né? A margem ela é em cima de um 100%. O que ele estava falando com 300%? Ele está falando do markup dele, né? Então, ele pega o custo dele e multiplica por 3. Então, a uniformização desses conceitos dificulta o entendimento
do negócio de cara e também dificulta a transmissão desse conhecimento para uma segunda ou terceira geração. E, normalmente, né, como as empresas começam sobrevivendo, né, aqui no Brasil, né, o empreendedor é um grande herói aqui no Brasil, elas começam sobrevivendo. Existe uma tradição também, que felizmente está sendo já superada, que a contabilidade ela só serve para informar o que está no passado e para cumprir obrigação, né, cumprir tabela. Então, ela não é utilizada como uma ferramenta de gestão e controle confiável. Em tempos atrás, com muita inflação, a gente tinha o costume de fazer uma contabilidade oficial e uma contabilidade gerencial para tentar achar, né, o meu resultado, porque não se confiava na contabilidade oficial como simplesmente instrumento de gestão. Então, as empresas que nós encontramos, elas estão passando por esse processo de governança e, muitas vezes, também estão evoluindo no seu processo de gestão e controle. Algumas estão mais evoluídas na governança e muito pouco evoluídas na gestão e controle. E quando essa governança começa a exigir informações, é que a gente vê que a base das informações, muitas vezes, ela é falha porque não foi dada a devida importância. Ou seja, muitas vezes a gente tem a própria governança puxando a estruturação dos sistemas de controle, dos sistemas financeiros, né? Exatamente. Muitas vezes a governança acontece e aí surge a necessidade de entender esses números e repassar esses números. Dentro dessa visão, a gente entende, né, que, para essa evolução, a gente precisa considerar a contabilidade como uma base, a contabilidade atualizada como uma base para a gestão desses negócios. A contabilidade é uma formalidade, mas hoje ela é o principal fundamento de equiparação, de entendimento de negócios no mundo inteiro. Então, as normas hoje são internacionais, existe uma parametrização, um padrão que é geralmente aceito, e a adequação das empresas a essa situação só tende a contribuir com a governança. O que é importante nesse período que a gente desenvolve esse trabalho é fortalecer a contabilidade e também uniformizar os conceitos, que são esses conceitos que muitas vezes estão na cabeça de um empreendedor, de falar que a margem é de 300%. Então, a gente uniformiza esses conceitos para o que é realmente aceito no mercado por analistas de crédito, analistas de banco, possíveis compradores, investidores. A gente analisa e estabelece essa informação de uma forma que o entendimento interno seja o mesmo do que vai ser repassado externamente. O que é muito importante nisso? A contabilidade é importante como resultado final, mas o desenvolvimento dos processos e dos controles que vão gerar essa contabilidade tem que ser analisados e garantidos que o processo está gerando uma informação correta. Muitas vezes as práticas contábeis, né, os contadores, eles fazem o mais fácil, né, o básico. E muitas vezes regimes de competência, regime de caixa, essas coisas não são garantidos ou obedecidos. Então, a análise dos processos para ver se aqueles números estão funcionando. Então, o empreendedor e seus sucessores têm que entender o processo para garantir que aquela informação é válida. Estando isso funcionando bem, a gente começa a estabelecer indicadores, né, de desempenho, que também são indicadores analisados pelo mercado.
né? Então, rentabilidade, liquidez, a gente começa a implantar informações e analisar informações como o mercado analisa, e passando do feeling do empreendedor, que tinha um indicador na cabeça, para outros indicadores que podem demonstrar por que o caixa está diminuindo, por que o caixa está aumentando, quais foram os investimentos. Então, é uma análise mais completa do que é balanço, do que é demonstração de resultado, de como isso interfere na vida de todos os membros do conselho, né? O que é importante é muito a capacitação desses membros, porque a formação geralmente não é o caso, né? Os sucessores, muitas vezes, têm suas opções... Profissões diversas. Profissões diversas, né? Então, a questão é unificar, né? Capacitar vamos os nossos exemplos, né? Cineastas, veterinários que acabaram sucedendo os pais, né? E para aquela informação que é uma informação relevante para o negócio e para a gestão do negócio no futuro, né? Os exemplos assim são diversos. O que a gente vê é que a governança realmente e a preocupação na sucessão é que vem levantando muito a necessidade de sistemas de informação mais apurados e também a adequação a normas, né? Os empreendedores, no âmbito, né, na vontade de empreender, foram criando e construindo seus negócios do jeito que deu, né? No passado, isso era muito mais fácil. Hoje, por questões legais, fiscais, é uma questão muito mais amarrada. E esses sucessores já não têm essa tendência de fazer de qualquer jeito, de fazer no jeitinho, eles querem fazer direito, né? Isso que é muito importante e o que a gente tem visto. Então, Ana, a nossa percepção assim, é que é um trabalho em paralelo, né? E que em cada negócio a gente vê em situações diferentes. Muitas vezes a empresa ainda está muito crua na governança, mas já tem um sistema de informação muito bom, mas esse sistema de informação, por sua vez, é muitas vezes subutilizado, né? Então, tem informação e ninguém usa aquela informação. O empreendedor não usa, os sucessores não usam, às vezes isso está na mão de um contador, na mão de um gerente financeiro, de um diretor financeiro, que, por falta de capacitação, ou entendimento, ou unificação desses conselheiros, acaba sendo uma informação subutilizada. O Guilherme, eu lembro a primeira reunião de conselho que eu fiz foi naquela vinícola do Sul, e a gente chamou os 3 irmãos, vamos fazer a primeira reunião de conselho. E a gente tinha já combinado... Foi a sua primeira reunião também? Hã? O que foi? Foi a sua primeira reunião? A minha primeira naquele caso, né? A primeira deles, né? Primeira deles, isso. A gente tinha combinado, né, um hall ali de indicadores que precisam ser trazidos para a reunião. E a gente chegou para a reunião, os 3 irmãos, os relatórios estão aqui, ó, finalmente. Então vamos sentar em formato de reunião, assim, né? E aí, o que tinha lá? Relatório de vendas. Só. Quanto a gente vendeu, de qual vinho e qual região. E já tinha de qual região, de qual distribuidor, já tinha um nível aí de sofisticação. Mas, como o Guilherme está trazendo, assim, implementar a governança é um processo educativo, e todo processo educativo ele é de longo prazo. Então, desde você compreender os principais indicadores, uma vez que você compreendeu, provavelmente você vai ver a utilidade, vai ver o benefício, e aí você vai sofisticando isso aos poucos, né? E você falou do relatório de vendas, muitas vezes o feeling, né, ou a tendência de um empreendedor, que é um vendedor nato, ele vai querer sempre puxar a sardinha para o lado dele e mostrar as vendas, que as vendas estão crescendo. E ninguém está olhando a margem, ninguém está olhando a liquidez, a rentabilidade final. Então, além da venda, que também pode ser aprimorado, né?
tem que voltar um passo antes e olhar a venda, os custos, a receita e unificar essas informações, porque geralmente as análises elas vão ser tendenciosas para a característica desse empreendedor ou dos sucessores também, né? Que muitas vezes o filho vai para a área de marketing, o outro vai para a área industrial, e aí começa a discussão de cada um defendendo a sua área, sem ter uma unificação de conceitos de entendimento e de visão, né, dos resultados de uma forma global. Então, o que a gente brinca, né, a cineasta não precisa ser uma especialista em finanças, né, uma expert em finanças, mas ela tem que entender disso, né, a pessoa do marketing, o filho que está fora, né, do conselho, né, está fora da gestão, também precisa ter o mesmo nível de formação e de unificação dos conceitos que vai permitir ele discutir, uma vez por mês, de patamar igual para quem está na gestão do negócio, no dia a dia do negócio. Muito bem, ou seja, numa fase inicial de governança, numa fase inicial de implementação, né, da governança, as maiores dificuldades estão relacionadas à qualidade da informação que esses sócios vão analisar e da própria qualidade dos sócios em termos de conhecimento para poder fazer aquelas análises, né? Então, vamos imaginar um fundador que faleceu, tem 3 filhos, e esses 3 filhos eles vão precisar tomar decisões conjuntamente sobre um determinado negócio. Pode ser que um seja um cineasta, um outro seja gestor do próprio negócio, mas algumas informações eles vão precisar ter daquele negócio para poderem sentar juntos, né, e decidirem determinadas coisas. E, por mais que o cineasta não seja do ramo, ele minimamente não pode ter medo de uma DRE, né? Ele não pode ter medo, né, de olhar, né, o balanço, saber o grau de endividamento que eles têm naquele momento, porque, afinal de contas, qualquer dificuldade no percurso ali vai resvalar em todos os sócios, né? Obrigada, Guilherme. Agora, pensando um pouco, então, no próximo estágio, né? Vamos imaginar que a gente já tem essa governança implementada, a gente já tem sistemas de controles bastante resolvidos, né, para aquele determinado negócio, e que os sócios eles já tenham um entendimento sobre o que significa ter um conselho. Nesse próximo estágio, a gente já, então, encontra uma governança um pouco mais estruturada, onde os papéis nessa governança já podem começar a ser um pouco mais claramente definidos, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente começa, a gente chama de governança, conselho, a gente ouve muito, né, conselho na governança corporativa, conselho de administração. A verdade é que quando a gente começa, né, a governança, quando ela está nesse estágio inicial, a gente não tem vários conselhos, a gente tem um conselho, que é o conselho de sócios, que também é o conselho de administração, que também é o conselho de família, mas conforme essa evolução ocorre, né, as famílias começam a se apropriar um pouco mais desses conceitos, né, sobre o que é ser sócio e sobre como é que se gerencia uma empresa do ponto de vista da governança. A gente já pode, então, fazer algumas diferenciações de papéis. E a gente também já começa a formalizar um pouco mais determinadas estruturas. E aí eu queria convidar, então, a Ana Carolina, que também é especialista da UNE na área de governança societária, lindona, para nos contar como é que isso se dá, Ana. Boa noite. Eu vou falar um pouco para vocês do lado jurídico da governança, né? E nós, como advogados, temos uma tendência sempre a olhar riscos, né, fazer identificação de riscos, pensar em leis, regras e formalização, né? A gente tem um cliente que ele sempre fala para mim: nossa, mas você é um saquinho de maldade, você fica pensando tudo o que pode acontecer, não é possível que toda essa desgraça vai acontecer na nossa empresa. Mas é isso, porque a governança ela também vem como uma ferramenta de prevenção. Eu tenho que falar em prevenção se eu estiver falando em perpetuidade da atividade, né?
E, então, quando a gente fala dos 3 círculos, né, que o Rogério falou, por exemplo, sobre empresa, propriedade, família e definição de papéis, a gente faz uma análise de qual é o impacto, quais são esses papéis e qual é o impacto disso na própria empresa. Então, ali no número 1, nós temos as pessoas que são apenas familiares. Eles não são sócios e eles não são gestores. Aí vocês vão perguntar, mas que impacto isso pode ter, ou relação que isso pode ter na minha empresa? Muito. Por exemplo, nesse familiares, não sócios, não gestores, nós podemos incluir os cônjuges, né? Que, por sucessão, podem se tornar sócios da empresa. Veja, nós temos um cliente que começaram com 4 fundadores, né? E travaram um contrato social que tudo se aprovava 100%. Hoje, já estando praticamente com a 3ª geração, entre sócios e tudo foi pulverizado, tomar decisões ali ficaram extremamente difíceis, e como se isso já não bastasse atingir 100% em mais de 15 pessoas, um sócio faleceu e ingressou um cônjuge na sociedade. Então, assim, que não se dá bem com os demais familiares. Hoje, eles não conseguem sequer regularizar a cláusula de administração, porque não se assina uma alteração de contrato social. Veja, era só um familiar que, por sucessão, entrou aqui. Então, teve impacto, acaba tendo impacto numa empresa. Tá? O número 2 são apenas sócios. Eles não são familiares e eles não são gestores. Investidores, por exemplo. Tá? O número 3 são apenas gestores, são os executivos, né, que vêm externos e a empresa contrata. O número 4, 5, 6 e 7, a gente já começa a ter as interseções dos 3 campos. Então, no número 4, a gente tem o familiar sócio. Ele não está diretamente na administração. O número 5, nós temos o sócio, que é gestor, que é o sócio, mas ele não é familiar. Tá? Aí, no número 6, nós temos o sócio, o familiar gestor. E o número 7, que é o mais comum que a gente encontra, é o que acumula tudo. Ele é familiar, ele é sócio e ele é gestor. Aí é uma pergunta que a gente sempre faz, né? Em qual desses você se encontra hoje? Qual é o cargo que você ocupa hoje? Qual é o cargo que você quer ocupar no futuro, a curto, médio e longo prazo? Qual é o cargo que você quer que o teu sucessor ocupe? Como é que você quer que a tua empresa esteja organizada nesse campo? Isso tem que ser trabalhado. Na nossa experiência, que eu falei, o número 7 é o que a gente mais encontra, acumulando todos os papéis. Isso é ruim? Não necessariamente, né? Depende do que é combinado. O problema é quando a gente tem sobreposições de papéis e cargos sem ter os acordos, sem ter as regras, sem ter os combinados. Aí começam os desvios, aí a gente começa a falar de risco também, né? Então, por exemplo, vou começar a falar dos nossos casos aqui. Um outro cliente nosso. Tem sócios familiares, gestores e não gestores, né? Então, a composição deles na administração é um sócio gestor, um tio e futuros sucessores. São primos que ainda não são sócios. Tá? O que aconteceu? Eles simplesmente passaram um e-mail para os demais sócios falando o seguinte: queremos um aumento, achamos que merecemos X mil reais. Como não veio resposta, entenderam que tudo bem. Tudo bem eles terem um aumento. Não, não está tudo bem. Isso tem que ser previamente combinado. Só que, assim, eles entenderam o silêncio como uma concordância. Não. Imagina se cada gestor começasse a atribuir, porque ele também é sócio, porque ele é familiar, se achar no direito de aumentar o próprio salário. Não é? Começa a ocorrer decisões não consensadas por confusão de papéis. Se eu sou sócio e eu sou administrador, eu tenho uma tendência a pensar em investimento. Aliás, esse mesmo cliente,
Os administradores vislumbraram uma oportunidade de comprar um terreno no interior de São Paulo, acharam que a oportunidade era ótima, que era o investimento. Justamente nessa confusão de papel de ser sócio e também ser gestor, compraram. Né? Compraram. E temos irmãs, né, tias, na verdade, tias, que são donas de casa, que não são empresárias, mas são sócias, e comparecem à empresa. Aí elas falam o seguinte: como é que eu não recebo dividendos, porque vocês dizem que a empresa não tem resultado para isso, mas tem resultado para investir e comprar o terreno e tal? Né? Aí ele fala, não, mas a gente decidiu investir. Aí você pergunta, quem que está certo e quem está errado? Ninguém. Onde é que estava escrito que eles poderiam comprar? Lugar nenhum. Então, eles estão errados. Mas onde é que estava escrito que eles também não poderiam comprar? Lugar nenhum. Então, eles também não estavam totalmente errados. É a falta de acordo, é a falta de combinado e é a falta de formalização em regras. Né? Isso aí é alçada, Ana Carolina? Alçadas. O que é alçada? Que a gente vai Explica para a discutir. gente. Porque, assim, a gente vai falar daqui a pouco, um pouco, de competências. Né? E quando a gente fala de competências, a gente distribui responsabilidades. O que cada um deve fazer ou pode fazer e qual o limite disso? Quando não tem esse combinado, aí a gente fala de alçadas. Né? Depende de matéria, depende de valor. Por exemplo, a compra de um ativo relevante que pode levar ao endividamento da empresa ou não. É competência de quem? Depende de aprovação de quem. Né? Isso tem que ser acordado. E aí, quando falta todos esses acordos e faltam esses combinados, a gente chega aos desvios de comportamento que nós estamos mencionando aqui. Tá? Então, a ideia é não haver sobreposições de papéis, mas, independente de se há ou não, combinar o que cabe a cada um aqui. De que forma isso vai acontecer? Né? Então, você pode falar assim, familiar, que eu falei do cônjuge, teve um outro projeto nosso, que uma sócia foi retirada da empresa e recebeu por isso. Mas se tem aquela expectativa de, é a empresa do meu avô. Mas a tua mãe não é mais sócia, então você não vai entrar como sócio lá, porque ela preferiu sair recebendo dinheiro. Mas é a empresa do meu avô. Qual a forma que ele descobriu de se encaixar na empresa do avô? Ele é uma empresa de distribuição de cestas básicas, e ele foi lá e montou uma empresa de logística, que depende 100% da empresa do avô. E aí veio um executivo, que era não familiar, e falou, como é que eu vou falar não para o sobrinho dos donos, para o neto do fundador? Gente, se você tem governança, se você tem que estar tudo acordado, se isso está na regra, se isso está no acordo de sócios, é simples. Você dá uma ferramenta para que se cumpra os determinados combinados, para que a empresa também não vire um cabide de emprego. Para que não se tenham os desvios que a gente está mencionando de autobeneficiamento, de decisões não consensadas. Ok? Aí, aqui, eu vou discutir com vocês um pouco, é uma estrutura básica de governança, que tem o quê? O que a gente chama de conselho de sócios, que são os proprietários, o conselho de administração e a diretoria executiva. São só esses? Não, essa é a mais comum. A gente poderia colocar aqui conselho consultivo, conselho fiscal, auditoria, né? Como também poderia tirar o conselho de administração e colocar somente o conselho de sócios diretamente com a diretoria. Às vezes vão perguntar o seguinte, mas qual é a melhor estrutura societária? Nenhuma. A questão não é a estrutura societária, os órgãos societários. A questão é qual é a governança possível hoje para a tua empresa, que é o que o Rogério falou sobre maturidade e evolução da governança. E aí o jurídico ele vem apenas com essa formalização. Então, nós temos os proprietários e os sócios. Quais decisões são deles? As mais relevantes para a empresa, o que causa impacto. Então, por exemplo, relações societárias, eu não posso atribuir à diretoria discutir a minha sociedade. Exemplo, destinação dos resultados sociais. Quem é que decide se distribui, se reinveste, se vai para a reserva? Sócios. Quem é que decide, por exemplo, sobre contratação de financiamento, sobre investimento numa nova estrutura? A depender do impacto financeiro? Sócios. Tá? E dentro desse conselho de sócios, a gente precisa falar muito de quórums de aprovação. A lei ela é muito genérica, ela é macro, ela não consegue
entrar dentro de cada empresa e fazer uma composição de quantos sócios tem, pensar numa futura geração, quantos sócios terão, com quantos por cento cada um vai ficar, para definir qual que vai ser a dinâmica de aprovação. Tá? Então, a lei ela fala o quê? Em maioria simples, ela fala em 75% e ela fala em 100% só. E os casos que ela colocam a 100% é basicamente o de extinção da empresa. Ponto. Tá? Então, a gente tem que avaliar, definir, em cada empresa, a gente olha e fala o seguinte, quantos sócios tem hoje, a próxima geração, quantos filhos terão, com quantos por cento tem. Né? Nas diretrizes, a gente olha qual é a dinâmica familiar para se definir e propor quóruns diferenciados. O que a gente não pode fazer é baixar o que a lei propõe, mas aumentar, sim. Então, a lei ela é omissa, por exemplo, que eu falei sobre financiamento. A lei não vai tratar com quantos por cento se aprova um financiamento ou não. Isso é dia a dia da empresa. Cabe a nós desenharmos isso. Né? Então, a gente fala, nossa, mas se é omissa, ela acaba caindo na maioria simples. Caiu na maioria simples, nossa, mas um financiamento, maioria simples pode aprovar? Na verdade, a gente trata como uma situação de risco. Então, a gente eleva esses quórums de aprovação. Tá? E não se engane, porque vocês acham que, às vezes, um sócio majoritário, porque ele tem 50%, mais um, aprova qualquer coisa. Não aprova. Pelo menos os quórums da lei, a gente, ele vai se aplicar, ele vai cair nos 75%. Mas o ideal é que a gente consiga revisar. Conselho de administração. O conselho de administração é quem define o norte do navio, né? Ele dá direção ao navio, ele é estratégia. Ele vem como guardião dos interesses dos sócios, que é o quê, gente? Lucro. Lucro, perpetuidade, ele tem que cumprir isso aqui. Como é que ele cumpre? Ele define as estratégias, os planos estratégicos, e ele delega para a diretoria executiva, que é quem executa. Então, muita gente acha que um diretor-presidente tem muito poder. Depende. Né? Depende do quanto que nessa estrutura foi delegado para ele ou não. Inclusive, tem um engano muito grande, porque quando a gente fala da governança, o pessoal, principalmente os sócios, os proprietários, ele acha que estão perdendo poder, que ele está perdendo direitos. Não é isso. Ele mantém os direitos, ele mantém o poder de decisão, ele mantém os objetivos dele. A única coisa é que ele não executa diretamente. Ele está delegando a execução disso. Tá? E aqui, a gente vê uma situação de hierarquia. Né? Os sócios nomeiam e monitoram o conselho de administração e destitui o conselheiro, e avalia e destitui ou premia o conselheiro que não está performando adequadamente. O conselho de administração, por sua vez, nomeia a diretoria executiva. E, da mesma forma, monitora e exige prestação de contas. Na situação inversa, porque eu sempre tenho comando na descida. Na subida é o inverso. Eu tenho prestação de contas. A diretoria executiva ela tem que prestar contas para o conselho de administração, que, por sua vez, tem que prestar contas para os sócios. Né? E aqui a gente vê as várias facetas da governança. Né? Eu tenho uma governança que, na verdade, é um sistema de relacionamentos. Porque eu estou criando um formato, um caminho de comunicação, de prestar informação, de prestar contas. Eu tenho uma governança que é uma estrutura de poder. Porque eu tenho hierarquia aqui, eu tenho sócio mandando no conselho de administração, eu tenho o conselho de administração mandando na diretoria. Né? Eu tenho uma governança com a faceta de guardiã de direitos, porque, a partir do momento que ela distribui responsabilidade para todo mundo, e deveres para todo mundo, eu gero o direito de cobrar, de você pode fazer isso ou você não pode fazer isso. Né? E eu crio uma governança, aqui tem uma faceta da governança, como instrumento de sucessão. Porque, se eu crio esse processo decisório, eu já consigo delegar o quanto eu me sinto confortável delegar para a próxima geração. E criar um sucessor. Né? Muitas vezes acontece de ter uma pessoa, um fundador, ele quer se aposentar. E não pode, porque quem é que vai assumir?
De que forma que vai assumir sem ter sido feita essa transição? A governança, ela vem como uma ferramenta que possibilita essa transição, que possibilita essa formação do sucessor, e permitindo, logicamente, a perpetuidade da empresa como consequência. Ok? E aqui a formalização da governança, né? Feitos todos os combinados, onde isso vai parar? Porque tudo isso aqui, gente, tem que ser previamente alinhado. Não adianta impor. Não é? Aí eu vou puxar a sardinha um pouco para o nosso lado, falar um pouco até da minha experiência como advogada antes e pós-uni. Né? Geralmente, quando se fala muito de formalização jurídica, o cliente ele tende a procurar escritório de advocacia. Veja. E é interessante que os clientes já vêm para a gente com uma ideia pronta. Né? Teve um cliente que olhou para mim e falou assim, eu quero um conselho de administração, como se fosse um produto. Você compra e formaliza. Eu quero, do tipo como eu quero uma torta. Eu quero um conselho de administração. Né? E o jurídico faz, mas não se sustenta. O jurídico vai dar toda a parte legal? Vai, mas não se sustenta, porque não tem aderência, não tem alinhamento. Tá? Então, o que a gente sempre fala, está falando em quórum, em votação e tal, mas a ideia é que a gente tenha um alinhamento para que sempre, nas tomadas de decisão, nesse processo decisório, tenha consenso. Porém, nem sempre esse consenso é possível. Não sendo possível, a gente tem os instrumentos jurídicos por trás. Lógico, todo mundo só olha o que está no papel quando não funciona mais as coisas. Né? Ninguém vai olhar contrato se está tudo bem. Você só vai olhar contrato quando não está tudo bem. Aí você vai pensar, o que eu tenho direito, o que foi combinado, que responsabilidade que gera. E aí a gente tem todos os combinados formalizados. Onde? Estatuto Contrato Social. Ele gera obrigação. E aí é muito comum a gente pegar contratos sociais, principalmente com a cláusula de administração mal redigidas. Né? Então, assim, sempre vem aquele contrato básico, né, da contabilidade, quando vocês constituem empresa, que fala assim, os administradores são fulano e ciclano. Eles vão assinar isoladamente ou em conjunto. Não, ou eles assinam isoladamente, ou eles assinam em conjunto. Em quais casos? E quais casos que eles sequer podem assinar sem consultar os sócios antes? Isso tem que vir, esses combinados têm que vir formalizados. Acordo de sócios. Né? O acordo de sócios ele detalha mais a governança, porque nos possibilita, inclusive, trabalhar questões futuras. Então, no falecimento de um gestor, por exemplo, quem é que o substitui? Cada núcleo familiar vai eleger 1 ou 2 gestores ou não? Né? Ele nos possibilita detalhar todo o modus operandi, todo o funcionamento do conselho de sócios. Quantas vezes no mês vai se reunir? O conselho de administração atribui o dever fiduciário de lealdade, fidelidade a todos os gestores. Né? E aí, gente, falando mais de formalização, essas reuniões informais, elas são perigosas, porque dali saem comandos, dali saem decisões importantes, e aí, a hora que dá problema, pergunta, mas quem autorizou? Quem autorizou? Quem decidiu isso? Eu concordei e você não concordou. Não, então você assume o prejuízo. Não, não é assim. Tá? Então, a ideia, toda vez que se tiver essas reuniões, é formalização. Como? Elaborar uma pauta. Até para não se confundir, o que é matéria de sócio, o que é matéria de diretoria. Elaborar uma pauta, se obrigar a pensar numa pauta estratégica para essas reuniões. Né? Convocar. Por que a convocação? Porque, na hora que dá briga, ele não pode falar, nunca fui convidado para isso aí que vocês decidirem, então também não posso ser responsabilizado. Isso tem que estar formalizado. Precisa publicar no Diário Oficial? Não, gente, é e-mail. Um e-mail. Com o e-mail você aprova, com o e-mail você convoca, com o e-mail você faz pauta e arquiva. Tá? E ata. Todas as decisões precisam ser formalizadas. Todas as decisões. Debates, inclusive votos de divergência. Porque a lei prevê que a retirada de um sócio que não concordou com aquela decisão, se tiver em ata, vale a partir de 30 dias. Então, colocar os debates, quem concordou, quem não concordou, qual foi a conclusão final. Tá? E por que a gente fala dessa relevância da formalização? Primeiro, para vocês terem procedimentos.
voltar a consultar o que foi decidido, o que não foi decidido, o que foi delegado, qual é o status disso, eles precisam ter controle. E aí a gente entra na questão de responsabilidade. Aquilo que está acordado, eu posso fazer. Aquilo que eu recebi ordem, eu posso fazer. A responsabilidade civil dos sócios hoje ela é um pouquinho mais complicada. Em tese, o sócio não responde por passivos da empresa. Mas tem ocorrido uma questão, principalmente na área trabalhista, que a gente chama de desconsideração de personalidade jurídica. Se a empresa perder, atinge-se a empresa, e se não tiver bens suficientes, já vai para os sócios, né? Na trabalhista, isso está um pouco mais agressivo, porque não precisa nem localizar bens de nenhum nem outro. Simplesmente já manda a ordem de bloqueio no CPF do sócio, CNPJ da empresa, e depois cada um que se defenda, né? Mas, quando eu falo de administradores, isso muda um pouco. Os administradores, eles só serão responsabilizados se eles atuaram com abuso de poder, né? Se eles atuaram de forma fraudulenta. A fraude a gente prova fácil. Agora, e abuso de poder, se ninguém sabe o que foi combinado? Como é que se faz isso? Ele fala, fica tudo na palavra, né? Eu agi porque o sócio tal me autorizou. Onde? Onde que está escrito isso? E o administrador agora, ele tem sido responsabilizado com patrimônio pessoal e, principalmente, inclusive criminal. Tá? Aqui a gente pode falar um pouco para vocês da lei de compliance, que faz 2 anos, e que tem responsabilizado diretamente administradores de forma bem onerosa, né? Na lei de compliance, eles penalizam a empresa com multas pesadíssimas. O que é compliance, Ana? Dá uma explicadinha só antes. O compliance é a empresa. O compliance, ele é conformidade. Basicamente é isso, é conformidade, né? Então, conformidade com a lei, conformidade com todo o sistema contábil, recolheu imposto, não recolheu imposto, conformidade com aquilo que se espera de ética, né? Então, essa lei ela vem muito para tentar coibir a corrupção de funcionários públicos, né? E agora ela ampliou muito a penalização. Antes, você penalizava a pessoa jurídica com multa. Agora, você penaliza, inclusive, os administradores que contribuíram com o ato. Eu vi um caso, coisa simples, veja, é uma empresa alemã que importa componentes eletrônicos. Simples. E um dos gestores, eles têm muito desembaraço aduaneiro no Porto de Santos. Trabalharam com o mesmo despachante há mais de 20 anos. E o despachante que está lá há mais de 20 anos estava acostumado a dar um jeitinho para liberar a mercadoria no porto. Numa multinacional, num porte grande, quem é que controla o que está acontecendo lá no Porto de Santos? Ninguém. Bom, o que aconteceu? Decidiram, por uma questão de custo, trocar de despachante. Aquele despachante foi lá e denunciou para as autoridades o esquema que estava acontecendo, e que, inclusive, ele estava envolvido, que eu não achei muito inteligente, mas aconteceu. Aí, a empresa está respondendo, hoje a empresa responde a um auto de infração pelas multas, e os administradores estão sendo responsabilizados no auto de infração de R$150 milhões em conjunto. E aí veio a Receita Federal e pediu uma cautelar de arresto e bloqueio de todos os bens dos administradores até que se decida o que vai acontecer. Acabou, gente. Qual que era a defesa de um administrador num caso desse? Era minha atribuição ou não era minha atribuição fiscalizar essa pessoa ou não era? Porque tem N diretores lá. Você tem o administrativo, você tem o financeiro. Qual era o responsável por aquele funcionário que fez o Porto de Santos? Não está escrito. Vai responder? Vai. Está na lei, vai. Então, isso é importante. Quando eu falo que a gente fica pensando, né, Ana, acho que a gente entende muito, fica difícil quando as pessoas falam, nossa, mas você quer formalizar tudo, pauta, convocação alta, que burocratiza demais. Então, a gente tenta achar um equilíbrio entre a formalização, de forma que não pare a empresa, não burocratize. Mas, gente, precisa começar a formalizar, sair dessa informalidade que se costuma ter, por uma questão de segurança mesmo, de segurança jurídica. Uhum. Ok? Legal, obrigada, Ana Carolina. Acho que palavras que resumem, né, governança, né,
né, como a gente está vendo aqui agora, obrigada, passam por disciplina, sistematização, controles, organização, um conjunto, né, de estratégias que, do ponto de vista empresarial, especialmente do ponto de vista empresarial de uma primeira geração, podem parecer, né, como a Ana Carolina bem colocou, elementos que engessam o negócio, que burocratizam o negócio, né? Mas, na hora que a gente tem, então, um conjunto de sócios com uma certa complexidade, né, como a gente já falou, em termos de participação societária, papel na empresa, relacionamentos familiares, são necessários, né, trazem segurança, trazem conforto, né? Vários dados de mercado também nos indicam que empresas que têm essas estruturas de governança passam a ser vistas pelo mercado como mais seguras, né? Passam a ser vistas pelos bancos, pelos fornecedores, como empresas de maior responsabilidade, mais seguras, né? E passam mais credibilidade. Muito bem, acho que o que nós tínhamos hoje para trazer em termos de conteúdo específico era esse. Gostaríamos agora de abrir para algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas também, se eu puder começar. Cíntia quer começar? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta mais específica? Só um minutinho, deixa. Dentro daquele trinômio que vocês mostraram lá, de propriedade, empresa e família, vocês conseguem citar mais alguns exemplos de diretrizes ou de questões relacionadas a essa parte da família? O que de fato se trabalha em termos de governança quando a gente pega principalmente pessoas ou membros que não são nem da sociedade ou nem da gestão? Você fala, Rogério. Eu posso falar um pouco. Tem um caso, vocês já podem ter tido a oportunidade de conhecer um caso da família Moraes, da Votorantim. Eu assisti uma das palestras, então isso se tornou público, e eu vou compartilhar alguns aspectos que eu acho que eles fazem muito bem. Né? A quantidade de herdeiros lá é muito grande, né? São mais de 100 membros familiares, sócios, etc. E eles têm, na governança familiar, né, no Conselho de Família, uma organização, uma estrutura muito bacana, que está voltada assim, para, primeiro, uniformização de informações para todos. Então, todos os familiares têm acesso às informações, né, mais relevantes do desempenho dos negócios, etc., porque não tem como uma família tão numerosa, uma quantidade tão grande de sócios, de fazer todo mundo participar de conselho. Né? Então, eles têm representantes lá dos 4 ramos familiares, etc. Sobra, então, a parte de desenvolvimento da família, de investimento nos herdeiros e no preparo deles, tal, para esse conselho de família. E eles fazem isso com grande maestria. Assim. Eles têm uma premissa que eles falam assim: quanto mais a gente investir nos nossos herdeiros, melhor vai ser em todos os aspectos. Se eles se dedicarem a se prepararem para a vida, eles vão ser muito bons naquilo que eles escolherem fazer. E aqueles que optarem por trabalhar aqui, na empresa da família, vão ter que passar por uma série de exigências e pré-requisitos, então eles vão ter que ser bons o suficientes também para alcançar isso, e se eles forem bons o suficientes, eles vão entrar pelo processo de seleção e vão contribuir bastante para o negócio. E o mais importante, o terceiro ponto que eles falam, eles não querem que os herdeiros dependam de dividendos, porque realmente nas famílias com muita condição financeira, dá para se viver de dividendos por gerações e gerações e gerações. Então, esse era o outro grande propósito. Então, eles têm um programa de educação, de formação, de apoio aos herdeiros, assim, fantástico, muito bem estruturado. E eu acho que é um dos grandes aspectos que cabe para esses conselhos de família. Posso complementar, que eu adoro complementar? Se a gente, num estágio já mais avançado de governança, imaginar que existem assuntos que são relacionados à família, né? E partindo da premissa que a gente está falando de empresas que têm controle familiar, ou seja, tem uma família por trás. Certos assuntos começam a ter a necessidade de ter um fórum específico para serem canalizados. Né? Então,
formação da próxima geração, alguns valores familiares que devem ser preservados, preparo e canalização de certos aspectos que podem ser relacionados àqueles familiares que são mais adjacentes, né, como os cônjuges, como alguns primos, eventualmente, que não fazem parte diretamente do negócio, mas que, eventualmente, trabalham, alguns conflitos familiares. Se a gente não canaliza esses assuntos para um determinado fórum, né, que eventualmente possa ser um conselho de família, né, ou eventualmente estão dentro do conselho societário, né, eles aparecem em algum lugar, né? Então é direcionar para o canal certo, né? Educativa, é. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Ô, Roger, você podia explicar para a gente, na tua visão, qual que é a melhor composição de um conselho? A gente é muito questionado, né? Será que o conselho tem que ter número par ou número ímpar de pessoas? Né? Podemos formatar um conselho com 3 pessoas ou com 12 pessoas? Quem deve participar desse conselho precisa ter formação em administração? Será que você pode falar um pouco da tua experiência em relação a essa composição? Acho que tem vários elementos, assim. As boas práticas recomendam que a gente tenha sempre um número ímpar, porque aí a gente vai ter um processo, se não se alcançar o consenso, que é o melhor dos mundos, a gente vai ter um processo de votação e aí dificilmente haverá empate. Quando a gente tem números pares, a gente precisa ter um critério, né, para ter o desempate. Então, o presidente do conselho, o voto dele vale por 2, etc. Então, número ímpar é muito bom. Conselhos muito numerosos ficam muito difíceis de serem administrados, né? Conselhos entre 3 e 5 pessoas costumam ter uma produtividade muito bacana. O conselho ele precisa, não só, como a gente falou aqui, mas é importante reforçar, ele não só fiscaliza e monitora. O conselho tem que ser formado por pessoas muito capazes, muito experientes, para poder contribuir para o negócio. Ou seja, a gente está trazendo mais cérebro, mais experiência empresarial para o contexto da empresa. Então, acho que, no início da governança, sempre o viés era muito mais assim, vamos analisar os números, indicadores muito financeiros, muito desempenho técnico e etc. Hoje, os conselhos mais maduros são aqueles que estão olhando para a inovação dos negócios, a digitalização, como é que a gente vai tratar da escalabilidade do nosso negócio dentro desse contexto de Amazon, como é que a gente vai evoluir do ponto de vista da tecnologia e tal. E se a gente trouxer as melhores cabeças do mercado para sentar nos nossos conselhos, a gente está assegurando a continuidade dos nossos negócios. Se a gente trouxer para o nosso conselho só membros da família que têm como experiência prévia a nossa própria família, a gente provavelmente não vai muito longe. Então, analisar, né, o perfil de cada conselheiro que vá trazer contribuições muito relevantes, que traga a experiência própria, etc. E a diversidade no conselho é muito bem vista hoje em dia. Então, ter mulheres no conselho, ter gente com capacidade ou com experiência em finanças, em tecnologia, inovação, industrialização, etc. Se você tiver uma composição mais heterogênea, você vai ter melhor desempenho e contribuição para o negócio. E não necessariamente, isso é outra coisa. A gente ouve muitos empresários falando assim, poxa, eu tenho uma indústria de queijo, então não vou trazer um cara que foi financeiro de uma construtora, porque esse cara não entende nada de queijo. Bom, quem mais entende de queijo aqui? Claro que é você. Agora, você precisa trazer cabeças que fizeram coisas diferentes, porque senão você só vai ter o mesmo resultado. Então, a gente precisa oxigenar mesmo, né? Trazer diversidade para dentro dos conselhos. A independência, né, desses conselheiros, né, e de ramos diferentes, né, é muito importante que isso oxigena, é o ponto crítico, é a pessoa fora da família, né, que não tem a sua ligação emocional com aquela estrutura e pode contribuir muito, né? O que a gente vê muito em informações, assim, em negócios, com
na primeira geração e a segunda geração, né, o pai engenheiro, que o filho e os filhos vão ser todos engenheiros para seguir a profissão do pai, eles acabam, e trabalhando no mercado específico, eles acabam tendo uma visão muito setorial, né? E quando você vem com informações de fora, de outros setores, de indústria, comparando com o comércio, o serviço com a indústria, trazem outros parâmetros de mercado também, de análise, por exemplo, do ponto de vista financeiro, que mostram, às vezes, resultados que eles consideram ruins, né? Uma empresa considera ruim, comparando, né, com outras realidades, aquela realidade pode ser muito melhor, né? Então, a independência do conselheiro e sempre ter uma visão independente é muito válida na construção aí do futuro Na desse formatação, né, negócio. do conselho. Aliás, Guilherme, conta para a gente um pouco dessa experiência recente com um cliente nosso que você tem preparado pessoas que não são da área de finanças, nem da área de controladoria, nem da área de contabilidade, para entender um pouco mais, né, não é isso, dos números, um pouco naquela linha que ele falou de que talvez antes até da gente sentar num conselho a gente precisa conhecer um pouco, entender um pouco essas informações que vão chegar para mim, né? Saber olhar um balanço, saber que linha que olhar e que significa aquele número que está ali, né? O trabalho que a gente vem desenvolvendo, assim, a partir, né, dessas informações contábeis, o balanço, uma demonstração de resultado, uma demonstração de fluxo de caixa, preparar o entendimento dos sucessores, né, ou dos membros do conselho, de uma forma bem ampla, né, sem o viés do negócio, mas analisar aquela informação como um geral de mercado. Então, é sempre importante a comparação, né? Então, você vai mostrando, falar, o faturamento desse negócio está num determinado patamar. Então, você coloca aquela empresa dentro de uma realidade, né? De pequena empresa, de média empresa, de Ou seja, grande quando você empresa. senta com alguém para estudar os números daquela empresa, você compara esses Isso números com com empresas outras do mesmo ramo, de outros do ramos. mesmo ramo, para elas terem uma referência, e de outros ramos, para elas terem a referência de quão difícil é aquele negócio ou quão rentável é aquele negócio. Muitas vezes a gente vê empreendedores, mas o resultado desse ano está muito ruim, a lucratividade, o lucro líquido está muito baixo. Fala, então vamos comparar com uma rede atacadista, né? Aí quando eles fazem essa comparação, ficam até felizes, né? O negócio está melhor do que eu imaginava, né? Então, porque eles têm muito aquela referência própria. Então, e a questão que a Ana falou também, a questão do entendimento da questão do investimento, né? A decisão do investimento. Eu vou comprar um terreno porque é um investimento interessante. O que é muito importante, que eu vejo para os sucessores, né, é a questão da tomada de decisão, se eu vou continuar nesse negócio, ou se eu não vou continuar, se eu vou fazer parte da administração, ou se eu vou ser um sócio a mais. O sucessor, né, o empreendedor, ele muitas vezes ele investe com o coração, né, com a questão de entender, de gostar da ideia e vai em frente até o final. Os sucessores não necessariamente têm essa obrigação. Então, eles podem pensar que eles vão ser sócios de um negócio ou eles vão sair daquele negócio e vão investir em outras situações. Então, o entendimento do que é investir, quanto que é a rentabilidade, quanto que aquilo vai me dar de retorno, qual é o risco, né, desse negócio, que é importante uniformizar e ir preparando
essas gerações. Ou seja, a nova geração começa a ter mais uma cabeça de De empresário, empresário do que investidor, exatamente. de rentabilidade, do que propriamente aquela Porque paixão que muita- eventualmente que não é mobiliza. herdada, né? Aham. Não é herdado. Mas é interessante que, é lógico, depende da formação desses sucessores, do grau de interesse deles por áreas financeiras, mas o que é interessante é que, se você determinar conceitos básicos, nada de muita complexidade, e que são parâmetros para todas os membros do conselho, eles começam a falar numa linguagem que vai clareando, né? Vai esclarecendo a posição deles ali e o quanto eles podem se desenvolver. Né? É interessante. Legal, obrigada. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês. De vocês aqui, todos presentes, quantos de vocês vivem governança na empresa de vocês? Independente do estágio, quantos de vocês já têm essa experiência e têm essa prática em andamento? 4, 5. Podem ter coragem aí, pessoal. Lembra que existem estágios. Troca uns e-mails, tá. Dentre vocês que já experimentam, quantos acreditam que estão na fase 1, na fase de criação? Oba. Ninguém. Fase 2, desenvolvimento. Fase 3, então, mais gente. Bacana, bacana. Mais gente Existe vivenciando mais, um nível estágio mais avançado, né? assim, de governança. Aqueles que não levantaram a mão porque ainda não vivem experiências de governança, vão fazer o que a partir de hoje? Motivados para começar e para fazer os primeiros treinos, né? Correr os primeiros 3 quilômetros? Ótimo, ótimo. Maravilha. Muito bem. Acho que a gente pode encerrar hoje, podemos concluir o nosso encontro. Lembrando que, da fala do Roger, embora eu ouça muito ele falar todos os dias, mas, para mim, ficou um ponto interessante que eu concluí como autoconhecimento. Como se cada uma das famílias e cada um dos sócios precisasse mergulhar dentro de si mesmo e entender quais são as suas dificuldades, quais são as suas demandas, quais são os seus pontos sensíveis, para poder caminhar, para poder progredir, né? Eu acho que a tua metáfora da maratona, né, traz isso. Chega uma hora que você não progride mais, né? Tá lá empacado. Você precisa entender o que está te limitando para poder evoluir na tua governança, né? Desculpa, o senhor queria fazer mais uma pergunta? Peraí, deixa eu... você está aí? Seria uma proposta aqui, então, também de, por exemplo, se eu quiser criar um conselho para a minha empresa, vocês auxiliarem isso, ou eu que tenho que buscar os conselheiros para a minha empresa? Dentro do trabalho... Ou seria uma terceirização num olhar externo, né, para dentro? O que a gente acredita é que a responsabilidade pela continuidade, pela sucessão, pela estruturação da governança sempre vai estar na mão das famílias, né? E isso é uma responsabilidade que a gente não tem como, não dá para delegar, né? E sempre tem aquelas pessoas na família que são mais ou menos, né, envolvidas, mobilizadas, têm mais conhecimento. Não é possível que todos sempre estejam no mesmo nível. Então, tem, claro, aqueles que já têm uma visão um pouco mais apurada sobre governança e que vai puxando os outros. E aí, né, a família vai caminhando de uma maneira conjunta. O que a gente faz é apoiar
nesse processo. Algumas vezes, especialmente como exige muita disciplina, como exige sistematização, como exige um conteúdo técnico, no início, especialmente, a gente pode ajudar, e é o que a gente faz, né? Ajudar no apoio mesmo a essas famílias, né? E o que a gente faz também é promover um processo educativo, né? Um processo de educação nas famílias para que a gente possa sair. Então, a gente geralmente fica um tempo, né? Fica alguns meses, ajuda a família a se estruturar e a gente já faz o desmame, né? A gente, né, começa a sair gradativamente. E aí, dependendo do momento, dependendo do estágio, a gente volta, né? Mas a gente pode dizer que é difícil mesmo, né? Em todos os nossos casos, é interessante. Às vezes a gente fala... Ontem mesmo, né? Assim, a gente falou, pô, a gente veio aqui de plateia. A gente não precisaria estar ali naquela reunião, né? A gente sente que, eventualmente, a nossa contribuição específica para uma reunião é baixa. Mas, se a gente não vai, a reunião não acontece. Se a gente não marca, a reunião não acontece. Ou seja, eles, no caso, né, dessa reunião de ontem, dessa família, eles ainda estão com uma grande dificuldade até de articulação, sabe, de conseguirem se organizar. E a nossa presença para eles é importante para isso, né? Mas, seguramente, então, o nosso papel nessa família é fazer com que eles próprios consigam continuar se organizando. Vai chegar uma hora que eles já vão andar sozinhos e a gente realmente vai se sentir inútil e vai sair de lá, né? Ok? Então, eu queria destacar essa fala também do Rogério em relação ao autoconhecimento, que a gente, às vezes, fala de autoconhecimento só do ponto de vista individual, mas a gente pode dizer autoconhecimento do ponto de vista coletivo, né? De que estágio que cada família está para poder progredir, né? E queria destacar também, na fala do Guilherme, essa necessidade de que os sistemas de controle, que as informações estejam preparadas, estejam disponíveis e que todo mundo tenha o mesmo entendimento daquilo, todo mundo tenha conhecimento mínimo suficiente para, quando um falar, né, sobre, né, endividamento, todos entendam o que significa aquilo, né? E, em relação à fala da Ana Carolina, eu também queria destacar essa necessidade de formalização. Formalização jurídica mesmo, né? A gente não pensa nas consequências de não ter um registro de uma decisão que foi tomada coletivamente, mas que, eventualmente, possa ser questionada, né? Ou de uma reunião que aconteceu e que um sócio não participou, não é isso? Um sócio não participou e, no caso, depois, essa decisão também pode ser questionada. Por que ele não participou? Por que ele não foi convocado? Né? Por que ele não estava lá na hora certa? Então, essa necessidade de estruturação, de formalização, de registro, pode parecer chato, né? A Ana Carolina usou o exemplo, a expressão de pode parecer um saquinho de maldade, porque a gente só fica pensando no pior, mas o fato é que o pior, eventualmente, pode acontecer. Então, é importante que esteja tudo muito bem registrado. Ah. Sou sócio de uma empresa de serviço, tenho o meu irmão de sócio, tenho outros sócios nessa empresa. E, alguns anos atrás, a gente sempre se preocupou muito com essa questão de formalização, né? A gente não tem conselho, a gente tem uma reunião de operações, onde os sócios, que são todos executivos, participam. Então. E aí, uma vez, um sujeito apareceu para me vender um seguro de vida. E aí comecei a conversar com ele sobre esse seguro de vida, etc. Ele falou, por que você não faz um seguro de vida do tipo tal? Eu falei, não entendi muito bem. Quando se usa esse seguro de vida, né? Ele falou, por exemplo, você é divorciado. Eu falei, sou divorciado. Você tem filhas? Tenho filhas. Você é divorciado há quantos anos? Sou divorciado era divorciado na época há 12 anos, sei lá, 10, 12 anos. Você tem alguma filha que é menor de idade? Tenho. Então, significa que, se você morrer amanhã, sua ex-mulher, que pode ser uma ótima pessoa, uma péssima pessoa, mas que não convive nesse negócio, uma empresa de consultoria, não entende nada, ela vai sentar aqui na mesa com os teus sócios. Com os meus sócios. A história do seguro de vida é porque é um seguro que, se eu morrer, ou se eu morresse,
tinha um valor definido, a empresa, obviamente, ia pagar aquele seguro de vida, aquele valor compraria as minhas cotas, então esse valor iria para as minhas filhas e não teria entrada da minha ex-esposa na sociedade. E aí eu peguei essa situação e aí conversei com os meus sócios sobre isso, todo mundo ficou arrepiado, não por causa da minha ex-esposa, não. Ex-esposa. Eles nem a conheciam, acho que um outro só que conhecia. Mas eu só queria dar esse exemplo porque tem tanto detalhe, tantas nuances, que quando a gente está no dia a dia, a gente discutiu muito a cláusula do 75, 3/4, que tipo de situação que numa votação precisaria de maioria simples, né? Mas em nenhum momento isso surgiu. E é uma situação que pode acontecer. E que, se acontecesse, poderia trazer uma série de transtornos, porque seria a primeira pessoa que não tem nada a ver com o mundo de serviços sentada ali tomando decisão por conta de uma menor de idade, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser discutido e esse trabalho é muito importante porque a gente, como empresário, a gente até se preocupa com bastante coisa, mas por não conhecer legislação, por não conhecer uma série de detalhes, tem coisas que estão lá e que esses instrumentos básicos eles não suportam. E aí depois o problema aparece de maneira sem ninguém esperar. Algo interessante é o seguinte, que a gente encontra muito com os clientes, né? Que são casados. Mas eu sou casado com separação total de bens. Ok. A separação total de bens, ela te atende num caso de separação e divórcio, mas num caso de sucessão, o cônjuge é herdeiro necessário e concorre com os filhos. Então, tem que ser pensado. Quando a gente fala ali nos 3 ciclos, ver a questão familiar, do lado jurídico, inclusive os regimes de casamento, se tem filho menor ou não, a gente avalia. E aí você tem que estabelecer regramento societário disso, tá? Não é o seguro de vida que provavelmente também não só te resolve. Nos contrata que a gente tem a solução. Mas, assim, brincando, mas a verdade tem que ser pensado no aspecto societário, essa questão do cônjuge e das suas filhas menores, por exemplo, não necessariamente precisa pagar. Não é? Você afasta o cônjuge do poder de gestão só das cotas. Vai cuidar da casa, cuida do patrimônio líquido, do patrimônio imobiliário, mas cotas, quem eu quero que administre enquanto os meus filhos são menores de idade? E vamos estabelecer um rol. Existe, isso é possível formalizar juridicamente. Tá? Quem não fez seguro, o contrato social a gente pode estabelecer, cônjuge entra, não entra, de que forma? Se não entra, a gente não pode criar nenhuma cláusula nula no sentido de não entra e não recebe nada. Vai receber, mas de que forma? Que forma que essa empresa vai ser avaliada? Em quantas vezes, em quantas parcelas ele vai receber? De que forma que é justo isso? De forma que quem sai, né, ou o cônjuge que vai receber não fica eternamente esperando, mas quem paga também não se vê tendo que pagar em 6 parcelas, porque é a regra que está lá no contrato social. Então, tem mecanismos jurídicos que a gente consegue criar dentro do direito societário de família e sucessões para prever diversas situações, porque são muitas variáveis, aí depende da dinâmica de cada dinâmica familiar. Maravilha. Mais algum comentário? Vamos encerrar no horário. Não, um pouquinho atrasado só. Quero agradecer a presença de todos e quero dizer que a gente, nessa semana, vai estar lançando o nosso segundo e-book. O primeiro, se vocês quiserem ter acesso, é só entrar no nosso site e baixar o primeiro e-book. Esse segundo e-book, o tema é Fundadores e Sucessores. Está bem legal, bem interessante, então sugiro que vocês entrem lá no nosso site durante essa semana, que também já vai estar lá, não é isso, Rogério Faé? Exatamente. Os próximos dias, né? Acho que a partir da semana que vem está disponível mesmo. completamente. Tá bom, estará disponível. Maravilha. Tá bom. Preciso desfazer a mala. Desfazer a mala, direto de Baruch para... Maravilha. Gente, obrigada, boa noite. Esperamos encontrá-los brevemente. Obrigada.